Quando eu estudei bastante sobre Napoleão Hill no passado, eu falei, discordo dessa lei do Napoleão Hill. Eu discordei do propósito definido, né? Mas eu sempre confiei em mim. Né? Então, eu olho para a terceira lei, eu concordo, e a segunda lei eu falo, cara, não concordo. Por que eu falava que eu não concordava? Porque quando eu conversei com muitas pessoas bem-sucedidas, e eu num grau muito menor de sucesso também, eu atingi, de alguma forma, grandes resultados sem ter um propósito muito claro. Sabe? Aí eu conversava assim com os bilionários, eu falava, cara, quando você criou o seu negócio, quando ele cresceu, quando você ficou rico, você tinha um propósito muito claro? Eles falavam, não. Eu falava, uai, hoje você tem um propósito claro? Ele falava, sim. E aí eu comecei a refletir, eu falei, cara, não é possível se nenhum deles tinha um propósito claro, então não é requisito. Eles tinham um propósito sucesso. Claro. Lógico que eles tinham, pô. Se você cria uma empresa, seu propósito claro com aquela empresa é dar lucro. E o negócio vai crescer. E para dar lucro, você vende curso de inglês, que é o caso do Flávio, tem que vender para o máximo de pessoas. Se o curso não for bom, daqui a pouco não estão comprando mais. É que às vezes a definição do propósito acaba mudando com base no Eles podem falar, eu não tinha um propósito, poxa, espiritual, definido, que me falasse que a minha missão é algo maior. Tornar o Brasil bilíngue, assim, sabe? Uma coisa assim. Elevar a consciência mundial, né? O cara lá do We Crashed. Só que, rico, né? Mas eles tinham um propósito. Então, claro. Mas qual que é o ponto? Todos eles, cara, quando montaram um negócio, né? Ou quase todos que eu conversei pelo menos, queriam dar certo, queriam ficar ricos, queriam crescer, etc. Mas isso daqui não é exatamente a definição Napoleão Hill de propósito bem definido, que é tipo ter muita exatidão do que é o seu lugar no mundo, sabe? O porquê você faz tudo o que você faz, assim. E aí eu discordei dele. E aí uma pessoa veio para mim e falou assim, não, cara, você que tá errado, não é Napoleão Hill. Eu falei, como? Eu conversei com um monte de bilionário agora e eles falaram isso? Você tava tretando com o Napoleão Hill, hein, cara? Olha só. Totalmente errado. Porque, cara, mas eu acho que esse questionamento é essencial no processo de crescimento, entendeu? Porque é a maior resposta que... É a busca que todo mundo quer, né? Achar o seu lugar, né? E aí foi quando eu tive uma chave interessante, cara, que foi assim, ó. Não, Thiago, você não tá entendendo. Você pode ficar rico. Uhum. Mas você nunca vai ser bem-sucedido antes de encontrar o seu lugar no mundo. Então, para ele e para Napoleão Hill, a definição de você ser bem-sucedido ou encontrar o seu propósito é muito diferente do sucesso financeiro. Em dinheiro só. Entendeu? Então, assim, você atinge o seu sucesso financeiro, legal, você atingiu o seu objetivo aqui. Mas você ainda não encontrou o seu lugar no mundo. Entendeu? Então, para Napoleão Hill, você ainda não é bem-sucedido. Entendeu? Uhum. Você só vai ser bem-sucedido de verdade depois que você encontrar qual é o seu propósito definido no mundo, o seu lugar no mundo, porque você faz as coisas. Tá? E, então, acho que isso aqui foi um processo de reflexão que eu tive. E hoje eu vou dizer que, cara, eu concordo dependendo do ponto de vista de propósito. Porque assim como o Penny falou, acho que todos eles tinham um propósito. Uhum. Mas talvez não dessa forma. Sob eu acho que de, cara, qual é o seu lugar no mundo e tal. É porque depois que eles atingiram aquele propósito menor, que fica sobretudo menor olhando em retrospectiva, eles tiveram um propósito maior. Então, um propósito mudou. É porque eu também acho muito difícil, pô, uma pessoa... Todo mundo aqui é muito novo, cara. O Breno acho que é o mais novo da mesa? Ou o Kaique é mais novo? Não, o Breno, com certeza. O Breno, eu tenho Quanto 28. você tá, Breno? Tenho 25. Então, 25. Poxa, com 25 não dá pra saber qual é o seu propósito no mundo. É uma minoria que vai saber disso. Você vai ter um propósito temporário, quando você bate aquele propósito, você vê, legal, mas você não fica satisfeito, e espero que não fique, porque ficar satisfeito com 30 anos deve ser horrível, pô. Por que eu digo isso? É porque a satisfação é a morte do sonho. Você fala, cheguei lá, tá bom. Vou ficar em casa agora sem fazer nada? Não, tem que estar insatisfeito mesmo em busca de um outro propósito. E quando você chega nesse outro, eu espero que você chegue e fique insatisfeito, para continuar em busca de alguma coisa maior. Porque eu sei que o Thiago gosta muito das parábolas da Bíblia, né? A dos talentos, por exemplo. A gente está aqui para multiplicar os talentos, não é para enterrar eles no solo. Então, se eu descobrir que, nossa, eu sou muito talentoso para fazer alguma coisa, a minha obrigação é fazer o máximo que eu puder com aquele talento que eu tenho, para multiplicar o máximo possível e que isso chegue em outras pessoas. Agora, às vezes a gente sabe disso a partir do momento em que a gente já consegue alguma tranquilidade financeira, né? Eu acho que não é uma obrigatoriedade você conseguir um propósito mais, sabe, tipo, metafísico, cara, sei lá, quando a gente não tem dinheiro, mas ainda assim, dinheiro liberta a gente das nossas próprias crenças. Por exemplo, você pode ouvir desaforo de alguém e não se expor, porque você acha que, putz, eu não posso peitar meu chefe. Ou eu não posso estar em determinado lugar com uma pessoa que eu amo porque, né, money, então você não pode fazer. Agora, você pensar que você tem liberdade financeira, então o que sobra, na verdade, é só a sua essência. É aquilo que você é. E como que você escolhe preencher o seu tempo agora com a liberdade que você tem.
Então, se agora você pode olhar para si mesmo e refletir, putz, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, comendo em qualquer restaurante, com quem eu quisesse, o que de fato eu vou fazer com todo esse tempo? Então, um exercício de autoconhecimento. Dinheiro liberta a gente das amarras sociais para que a gente não precise responder a ninguém e simplesmente entenda que, tá, agora que eu tenho a minha vida, como é que eu vou preenchê-la com aquilo que eu realmente gosto? É meio que uma coisa que a gente só vai descobrir depois que tiver todo esse dinheiro. Né? Eu, pelo menos, falo do ponto de vista pessoal. Eu não conseguiria, acho que, ter esse senso sem ser egóico o suficiente, sem dinheiro o suficiente. Mas, bom, imagino que deve ter alguém que o, consegue.